Vamos nós. Na aula anterior, a gente parou nas equações, né? Então, só fazendo aqui o lembrete. Na aula anterior, eu lembro que eu falei de H igual a H0 mais V0t mais AT2 sobre 2. Falei também da velocidade igual a V0 mais GT. E falei da equação de Torricelli. Pronto. Mais 2AD. Bom, aí eu falei aqui, lá, né, que a gravidade, no caso aqui a aceleração, ela seria substituída, seria o módulo da gravidade. Até falei aqui. E aí a gente readequa de forma que o módulo da aceleração é a gravidade. Só que o que a gente vai fazer? A gente só faz readaptar, né? A gente vai fazer em que sentido? Ó, H porque é de altura, né? Mudei o contexto. Então ficaria, ó, H igual a H0 mais V0t mais, ó, GT ao quadrado. A outra da equação, V igual a V0 mais G vezes T. E por último, a equação de Torricelli, V quadrado, V02 mais 2G e o D aqui que seria a própria altura. Tranquilo? A altura a ser percorrida. Isso por quê? Porque, como eu falei na aula anterior, o corpo agora vai se movimentar na direção vertical. E sentido? Para baixo. Em função de quê? Da gravidade. Tá? Então aqui a gente vai começar hoje a aula, que foi só um lembrete da aula anterior, que eu vou só retrucar aqui, ó, marcar. Então veja só. Hoje a gente vai estudar lançamento vertical. Vamos estudar lançamento vertical. E esse lançamento vertical, ele pode ter, a gente sabe que a vertical é a direção, então eu posso dividir esse aqui em duas condições. Podemos ter um lançamento vertical ascendente ou descendente. Como assim, pessoal? Podemos ter o lançamento de cima para baixo, para você entender, ó, cima para baixo. Opa, está aqui. Podemos ter ascendente de cima para baixo, não, ficando é doido. Baixo para cima e descendente de cima para baixo. Para isso, para ficar mais bacana, eu vou colocar aqui o seguinte, ó, de baixo para cima, a minha partícula vai estar subindo. De cima para baixo, a partícula estará descendo. Beleza? Só que eu quero chamar a atenção aqui de um detalhe. Vamos lá. Primeira coisa, vamos estudar o movimento ascendente. Isso que é o vertical, tá? Então, no movimento ascendente, eu tenho um corpo que ele vai ser lançado de baixo para cima. Pronto, de baixo para cima. Então ele vai com uma certa velocidade inicial. O que acontece? À medida que esse corpo sobe, certo? À medida que esse corpo sobe, esse corpo vai perder velocidade. Então vai chegar um ponto da sua trajetória em que esse corpo vai parar. Então quando esse corpo parar, a sua velocidade final é zero. Por que é zero? Porque esse corpo ele ganhou altura, mas ele perdeu velocidade. Veja uma coisa interessante aqui, que chama a atenção de vocês,
é que se eu estou tratando do movimento ascendente, que é de baixo para cima, certo? Eu tenho que o mais interessante para essas questões é eu orientar a minha trajetória. Então, quando eu oriento a trajetória, olha só, eu vou estar orientando aqui a trajetória, certo? Aqui a trajetória orientada. Essa trajetória está positiva. Vou orientar ela no sentido positivo. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou chamar isso aqui trajetória orientada. E uma coisa que a gente não pode esquecer é que mesmo ele subindo ou descendo, independente de subir ou descer, esse cara ele está submetido à aceleração da gravidade. E a aceleração da gravidade está para baixo. Beleza? Então, veja só, o que eu posso concluir aqui? Na subida ou no movimento ascendente, certo? Observação. Na subida, certo? O corpo ganha altura, porém perde velocidade. Perde velocidade. Certo? Então, o que eu quero dizer aqui? Na subida, o corpo ganha altura, porém perde velocidade. Então, quando ele atinge a altura máxima, isso implica dizer que a velocidade é zero. Professor, quer dizer que quando ele parar, isso mesmo, é porque alcançou a altura máxima. Sim, então a sua velocidade no eixo Y, ou seja, na vertical, é zero. Beleza? Na vertical é zero, que é a velocidade no eixo Y. Por quê? Porque ele está se comportando, ou seja, ele está se movimentando no eixo cartesiano, ou seja, na direção Y. Tranquilo? Então, por isso que a velocidade em Y aqui é zero, ou seja, quando atingir a altura máxima. Quando ele atinge a altura máxima, certo? Esse corpo sobe, ele vai parar e depois ele começa a cair. Então, quando ele cai, aí ele cai em queda livre. Entendido? De novo, lançamento é diferente de queda. Porque para ser lançado é preciso que sobre o corpo haja uma força. Então, a partir do momento que deixa de haver a interação de uma força sobre o corpo, esse corpo começa agora a perder velocidade em função da própria gravidade que o puxa para baixo à medida que ele sobe. Beleza? Então, nisso que ele está subindo, uma coisa que a gente não pode esquecer, que costuma cobrar em prova. Durante a subida, o movimento do corpo é retardado. Outra observação, ó. Outra observação aqui, ó. Certo? Na subida, o corpo tem movimento retardado. Lembra quando a gente estudou os sinais lá no movimento uniformemente variado? Retardado. Por quê? Então observe o seguinte, a velocidade está na mesma direção do eixo orientado, então é progressivo, ou seja, a velocidade aqui é positiva. Mesmo que ela vá perdendo velocidade, mas ela vai perdendo velocidade no sentido positivo, decrescendo positivamente. E a aceleração, ela está para baixo, então ela é o que? Negativa. Então o que foi que a gente aprendeu? Sinais contrários, movimento retardado. Beleza? Olha só, movimento retardado. Ajeitar aqui. Movimento retardado, para vocês lembrar, ó, movimento retardado, eu tenho que sinais contrários. Sinais contrários.
Beleza? Agora, estudamos o ascendente, que é o de baixo para cima. Aí o que acontece agora? Vamos entender aqui o corpo agora no movimento descendente. Ó, agora estudamos aqui, vou chamar aqui I1 e agora eu vou chamar o I2, que é para a gente não se perder. Descendente, beleza? Então vamos lá. Aqui, ó. Show de bola, né? Pronto. O movimento descendente, como o nome está dizendo, vem de cima para baixo. Então o que acontece? Agora eu pego um corpo e arremesso para baixo. Então quando eu arremesso para baixo, olha só. Interessantíssimo aqui. Olha só, tá aqui o meu corpo. O meu corpo agora, ele vai ser arremessado para baixo. Pronto. Tá aqui o meu corpo. Tá aí meu corpo. O que vai acontecer com essa velocidade dele? A tendência é aumentar. Então veja que a minha velocidade aqui, ó, a velocidade dele aqui, olha só, velocidade, tá aumentando. Olha o tamanho a magnitude do vetor, tá aumentando. Então o que acontece? Mesmo esquema, vamos colocar o eixo orientado. Veja que para cá eu tenho o sinal positivo, então a gravidade é negativa. E uma coisa que a gente vai logo lembrar de cara, que a gravidade sempre vai estar atuando para baixo. Beleza? Então eu posso orientar tanto o eixo para cima da trajetória quanto para baixo, como eu estou fazendo agora, certo? Então eu vou orientar o eixo para baixo aqui, ó. Ó, orientei o eixo para baixo. Quando eu oriento o eixo para baixo, certo? Tá aqui o eixo orientado para baixo. Positivo. Olha o interessante agora. Veja o seguinte. Veja que a velocidade está na mesma direção da gravidade. Ou seja, veja que a velocidade e gravidade têm a mesma direção e sentido. Se ela tem a mesma direção e sentido, o que é que eu posso argumentar agora? Observação, ó, observação. Na descida, olha aí, na descida, o corpo, tranquilo, perde o que? Altura, porém ganha o que? Velocidade. Na descida o corpo perde altura, porém ganha velocidade. Ou seja, o que é que eu posso argumentar agora? Olha só, vou fazer aqui OBS2 para cá, né? Para cá, OBS2, o que é que eu posso dizer? Na descida, o corpo tem movimento acelerado. Ué, como assim, Reginaldo? Ele tem movimento acelerado? Sim. Mas por que ele tem movimento acelerado? Veja só. Lembra lá de novo, na aula anterior, dos sinais. Então vamos só analisar aqui. Pensa comigo, me acompanha. Pelo amor de Deus. Velocidade, ela está no sentido positivo. Olha só, a velocidade está no eixo orientado. V positivo. E a gravidade? O que está acontecendo aqui? A gravidade. Deixa eu só ajeitar aqui. E a gravidade está na mesma direção. Está na mesma direção aqui do eixo positivo. Ou seja, ó,
Se os sinais são iguais, opa, lembra? Sinais iguais, movimento acelerado. Sinais iguais, movimento acelerado. Beleza? Agora, interessantíssimo aqui, certo? Interessantíssimo é uma observação importante. Quando eu lanço o corpo para cima, esse corpo ganha altura e depois ele perde velocidade, certo? Ele ganha altura, mas perde velocidade. Quando esse corpo para lá em cima e ele começa a cair, esse corpo ele começa a estar em queda. Então o que é que eu posso dizer aqui? Aqui eu lancei, né? Eu posso arremessar o corpo para baixo. Posso estar arremessando. Ou como eu posso, esse corpo também, ele subiu, atingiu a altura máxima e agora começa a estar em queda, certo? Então o que é que eu posso dizer? Que o tempo de subida, tempo de subida é igual ao tempo de descida. Beleza? Um projétil de 2 kg é lançado verticalmente para cima a partir do solo com velocidade de 20 metros por segundo. Bom, galera, vamos fazer essa questãozinha aqui para a gente exemplificar a teoria, né? Temos aqui a gravidade e ele quer saber o tempo de subida. Pois bem, vamos imaginar aqui que eu tenho a partícula que o corpo está subindo. Está aqui o corpo subindo. E esse corpo ele sobe com a velocidade, olha só, uma velocidade inicial. Então, a velocidade inicial aqui é 20 metros por segundo. Isso, só para você entender, quando o tempo inicial é 0, tá? Então, à medida com que esse corpo sobe, sua velocidade diminui. Então, olha só, vou desenhar aqui a trajetória, mas também eu vou logo orientar a trajetória dela lá em cima. Então, vou colocar aqui como meu eixo positivo, tá? Então, vamos lá. Pois bem, à medida que esse corpo sobe, a sua velocidade vai diminuir. Então, vai chegar um ponto, olha só, vamos colocar aqui o corpo, a velocidade dele, e olha, observa aqui que eu estou desenhando aqui, que a velocidade já vai diminuindo aqui. Pronto. Até chegar um ponto que a velocidade dele cessa. Quando essa velocidade dele cessa, nesse momento a velocidade aqui é 0. Ou seja, quando é que a velocidade é 0? Muito bem, quando ela atinge a altura máxima. Quando ela atinge a altura máxima. Beleza? E aí o corpo agora começa a cair. Vou até fazer aqui, isolado aqui. Tá aqui, o corpo começa a cair. Começa a cair. Pronto. Esse aqui é o corpo em queda. Certo? Aqui o corpo em queda. Tranquilo? Então vamos aqui desenhar aqui outras coisas. Aí o corpo, à medida que ele cai, a sua velocidade aumenta. Então vamos ver aqui o que vai acontecer, né? Qual é o tempo de subida do projétil? Item A, a altura máxima, e o item C, a velocidade, né? Então nós temos aqui 3 equações que a gente aprendeu. H igual a H0 mais V0 vezes T mais GT ao quadrado sobre 2. Temos a segunda equação e temos por último a terceira, que é a de Torricelli. Observa que, como eu orientei a trajetória para cima, a gravidade sempre vai estar para baixo. A gravidade estando para baixo, certo? Observa que, em relação à trajetória que é orientada para cima, a trajetória a gravidade por estar orientada para baixo, vai adquirir sinal negativo. Então, pois bem, vamos analisar aqui o tempo total. Aí você me pergunta, beleza, Reginaldo, qual das 3 equações eu vou estar usando? Porque eu tenho muita dificuldade na hora de fazer a questão, saber qual que é a equação utilizar. Pois bem, se ele está falando de tempo,
tu vai olhar para as três equações, qual delas tem tempo. A primeira tem tempo, a segunda tem tempo, a terceira não tem tempo. Então eu já não escolho a terceira, certo? Bom, agora por qual delas duas eu vou ficar escolher? Vamos lá. Se ele está pedindo o tempo total de subida, então ele está dizendo assim, qual é o tempo total com que ela atinge a altura máxima. E para ela atingir a altura máxima, a velocidade dela é zero. Qual? Velocidade final. Então, qual das duas equações tem velocidade final? Aí você olha, a primeira não tem uma velocidade inicial. Então, já não vou usar ela. Então, vou usar a segunda, porque a segunda tem velocidade final. Observa aqui, ó, velocidade. Olha o sinal da gravidade, porque está oposta ao sentido orientado. E eu sei que a velocidade final aqui é zero. Então, fica zero igual a V0 menos G que multiplica T. Passando para cá. Então, fica assim, ó, G vezes T igual a V0. Logo, o tempo é o V sobre G. Que V, quanto é a velocidade inicial com que ele sobe? 20. Quanto é a gravidade? A questão nos informou, 10. Então, logo, o meu tempo é 2 segundos. Professor, espera aí. Então, quer dizer que esse cara levou 2 segundos para atingir a altura máxima e a sua velocidade zerar. Perfeito? Perfeito. Então, posso dizer que esse aqui é o tempo de subida. Tranquilo. E se ele pedisse o tempo de descida? Tempo de subida é igual ao tempo de descida. Que é quanto? 2. E se ele pedisse o tempo total? É o tempo de subida mais o tempo de descida. Ou seja, 2 mais 2, 4. Beleza? Só a título de conhecimento. Lembrando que o item A só pergunta o tempo total de subida. O de subida. Beleza? Fica claro. Qual a altura máxima atingida pelo projétil? Bom, aí você vai observar aonde é que eu tenho a altura máxima. Para que eu possa ter a altura máxima, é necessário que a velocidade final seja zero. Aí você vai olhar, primeira, segunda, terceira. Então eu escolho a terceira, né, que é Torricelli. Aí a gente vem e coloca aqui, ó, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado. Olha o sinal da gravidade, menos 2GH máximo. Observa que a velocidade aqui é zero quando ele atinge a altura máxima. Então vai ficar V0 menos 2GH máximo. Pronto. 2GH máximo é igual a V0 ao quadrado. Então, o que é que eu vou fazer? Olha para cá. Olha aqui, para deixar a coisa bem organizadinha. Então, eu vou dizer assim, ó, que a altura máxima é o V0 ao quadrado sobre 2G. Filho, tu tem altura máxima? Tenho, que é... tu tem a velocidade máxima? Tenho, que é 20. 20 ao quadrado. Tu tem a gravidade? Tenho, 2 vezes 10. Então, eu posso dizer que a altura máxima vai ficar 400 em cima, dividido por 20 embaixo, que vai dar 20 metros. Espera aí. Então, Reginaldo, vamos aqui compreender. Bom, quando ele atingiu a altura máxima, a velocidade do corpo foi nula. Perfeito. Então, foi 20 metros. Correto. Então, para ele atingir 20 metros de altura, ele levou quantos segundos? 2 segundos. Perfeito. Tranquilo? Beleza, né? Então, observa aqui, ó. Quando o tempo foi zero, ele estava com 20 segundos. Depois de 2 segundos, esse corpo parou. E a sua altura máxima é quanto? 20. Vamos agora para o item C. Qual a velocidade do projétil nos instantes 1 e 3? Aí tu vai olhar aqui. Item 1, item 2 e item 3. Bom, se ele está pedindo velocidade final, eu não tenho velocidade final na primeira equação. Então não pode. Na terceira equação, não tenho tempo. Então não pode. Eu vou usar qual? A segunda equação. Então a segunda equação nós temos aqui, ó, V igual a V0 menos GT. Então vai ficar assim, ó, V igual... Quanto é a velocidade inicial, filho? 20. Gravidade, 10. Quanto é o tempo? 1. Aí aqui é moleza, né? Vem pra cá. Aí agora que é moleza, olha só. Então vou dizer assim, que a velocidade, isso, 20 menos 10, então tenho 10 metros por segundo.
Ei, Reginaldo, peraí. Quer dizer que no primeiro segundo, isso, a velocidade dele reduziu para 10, foi. Então aqui foi 10 metros por segundo, foi. Isso num tempo de 1 segundo, foi 1 segundo. Isso aqui, ó, nesse primeiro resultado aqui. Perfeito. E quando foi em 3? Vamos calcular. Vem cá. Para 3 aqui, ó. Para 3. Vou fazer aqui, ó. V igual a velocidade inicial, que é quanto? 10. Ou 10 não, 20. 20 menos 10 da gravidade, vezes o tempo, que é quanto? 3. Faz a continha. 3 vezes 10 dá menos 30. Diminui e dá o sinal do maior. Vai ficar 20. 20 menos 30, que vai dar quanto? Que é 3. Então fica 20 menos 10 metros por segundo. Olha só, chama a atenção, tô bem aqui, ó. Aqui é 3 segundos, aqui. Ei, Reginaldo, peraí, vamos aqui. Então, esse cara, 3 segundos. Isso. Mas ele levou 2 segundos para subir. Perfeito. Então, o terceiro segundo, esse corpo já vinha em queda. Já vinha em queda. Então, ó, 0, 1 segundo. Aqui, ó, quando ele atingir a altura máxima, 2 segundos. Então, bem aqui, cara, eu tenho 3 segundos. Veja que 3 segundos já é o tempo de subida que ele levou, mais 1 segundo de queda. Por isso que é 3. E nesse momento aqui, a velocidade é quanto? 0. Menos 10. Menos 10 metros por segundo. Aqui, viu? Olha aí, ó, bem aqui. Então, quer dizer que quando ele chegar aqui, se aqui é 3, mais 1 segundo, 4. Perfeito, que é o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, quanto era a velocidade aqui? Então aqui eu já sei, Reginaldo. Então, a velocidade aqui seria menos 20. Perfeito, menos 20. Quer ver? 10 vezes 4, menos 40. Menos 40 com 20, menos 20. Então, a velocidade bem aqui seria, ó, seria menos 20. Quanto tempo, Reginaldo? 4 segundos. 4 segundos. Fechou? Beleza? O que é que eu quero que você compreenda? Ó, duas observações. Observação 1. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Pronto. Tempo de subida é igual ao tempo de descida. Isso implica dizer que o tempo total é o tempo de subida mais o tempo de descida. Observação 2. A velocidade do corpo, olha só, durante a subida é a mesma velocidade do corpo durante a descida, olha só, em módulo, olha aqui, a velocidade do corpo durante a subida é igual à velocidade do corpo durante a descida em módulo. E o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tranquilo e questão bacana essa questão para a gente aprender. Só ajeitar essa equação aqui que eu risquei sem querer. H0 mais V0T. Beleza? Valeu, galera!